Você acha que fuma porque gosta? Ou porque o seu cérebro acha que você precisa? Imagina acordar de manhã e, antes mesmo de escovar os dentes, sentir aquela vontade incontrolável de fumar. Não é uma escolha, é um comando. Químico, biológico, profundo. Você acende o cigarro ou puxa o vapor do eletrônico e sente o alívio. Mas esse alívio, na verdade, é o próprio vício se disfarçando. Hoje a gente vai falar sobre a neurociência por trás do tabagismo e principalmente porque é tão difícil largar a nicotina, mesmo quando a gente sabe que ela faz mal. Se você fuma, já fumou, pensa em fumar ou conhece alguém que está nessa luta, esse vídeo é para você. Já deixa o like se você se interessa por saúde mental, comportamento humano ou quer entender melhor como funciona o vício. E se inscreve no canal para não perder nossos próximos vídeos sobre dependência, cérebro e comportamento. O vício em nicotina, mais profundo do que parece. A nicotina é uma das substâncias psicoativas mais viciantes do mundo. Sim, mais viciante do que o álcool. Em alguns estudos, chega a ser comparável à heroína em termos de dependência psicológica. Ela atua diretamente no sistema de recompensa do cérebro, aquele mesmo circuito envolvido em prazer, motivação e aprendizado. Quando você fuma, seu cérebro é bombardeado com dopamina, o neurotransmissor do prazer. E o problema é que esse circuito vai sendo hackeado, moldando seu comportamento sem você perceber. Fumar deixa de ser uma escolha, vira um hábito automático, associado a café, pausa no trabalho, depois do sexo, ao volante, depois do almoço, e cada uma dessas situações vira um gatilho. Minha experiência pessoal. Meu nome é Caio e eu comecei a fumar com 15 anos. Não porque eu queria, mas porque todo mundo ao meu redor fumava. Parecia descolado, adulto. Era como um ritual de entrada. No começo, era só um cigarro aqui e ali. Nas festas, na escola, escondido dos meus pais. Depois passou a ser todo dia, no ônibus, na faculdade, no estágio. Quando vi, estava fumando um maço por dia. Tentei parar várias vezes. Chicletes de nicotina, adesivos, até hipnose. Mas a verdade é que, mesmo quando eu conseguia ficar alguns dias sem fumar, a vontade voltava com tudo. Às vezes do nada, como um soco no estômago. Lembro de uma vez que eu estava 3 semanas sem fumar. Me sentia bem. Mas aí, depois de um dia estressante, vi alguém acender um cigarro e pronto. Parecia que tudo dentro de mim gritava: só um, vai! Esse só um me levou de volta ao vício. E me fez entender que largar a nicotina não era só uma questão de força de vontade. Era algo muito mais profundo. Era uma guerra contra o meu próprio cérebro. Mas a vontade ainda existe, mesmo anos depois de parar. Ex-fumantes relatam que ainda sonham com cigarros, que sentem vontade, que lembranças específicas trazem de volta aquele desejo. Isso acontece porque o vício não é só físico, é emocional e comportamental. O cérebro aprendeu a associar certos momentos com o prazer do cigarro, e isso pode durar a vida inteira. E se você acha que o cigarro eletrônico é menos pior, bom, vamos falar disso mais pra frente. A dimensão do problema, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, mais de 1 bilhão de pessoas fumam no mundo atualmente. Só no Brasil, são mais de 20 milhões de fumantes. E o pior, nos últimos anos, com a ascensão dos cigarros eletrônicos, o número de jovens usuários de nicotina voltou a crescer em várias partes do mundo. A nicotina continua sendo a substância psicoativa legal mais consumida do planeta, responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano. E não estamos exagerando. O que funcionou até agora? A queda no número de fumantes nas últimas décadas foi resultado de uma série de medidas. Proibição da propaganda de cigarro, aumento dos impostos, campanhas de conscientização com imagens fortes nos maços, proibição de fumar em locais fechados. Mas essas estratégias, embora eficazes, não foram suficientes para eliminar o problema, principalmente entre os jovens, que estão sendo seduzidos por uma nova onda, os cigarros eletrônicos. Como a indústria usou o cinema para vender cigarros? Durante décadas, a indústria do tabaco usou o cinema como um veículo de propaganda.
Quantas vezes vimos astros de Hollywood acendendo um cigarro com charme, sensualidade ou poder? James Dean, Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, todos fumando. Entre 1930 e 1950, praticamente todos os filmes mostravam personagens fumando. E isso não era coincidência. Eram acordos pagos com os estúdios para tornar o cigarro desejável. Essa associação entre fumar e ser cool ficou tão impregnada na cultura pop que até hoje influencia o imaginário coletivo. Cigarros com sabor. Entrada suave para o vício. Cigarros mentolados, de cravo, eletrônicos com sabores de frutas, doces e até sobremesas. Tudo isso é projetado para mascarar o gosto amargo da nicotina e atrair iniciantes, especialmente os jovens. Um estudo publicado no Tobacco Control Journal mostrou que adolescentes que começam com cigarros aromatizados têm o dobro de chances de se tornarem fumantes diários. O sabor é o cavalo de Troia da indústria. Parece inofensivo, mas leva direto ao vício. Mesmo com a queda relativa, temos mais fumantes. Apesar da redução proporcional de fumantes, o crescimento populacional fez com que o número absoluto de pessoas que usam nicotina continue alto, ou até maior. Além disso, os cigarros eletrônicos trouxeram uma nova categoria. Pessoas que não se consideram fumantes, mas usam nicotina todo dia. Vaporizadores, pods, canetas, narguilé, tudo disfarçado, mas com a mesma substância por trás. Efeitos na saúde. Não é só câncer de pulmão. Todo mundo sabe que fumar causa câncer de pulmão. Mas os efeitos vão muito além disso. Enfisema pulmonar, doença arterial coronariana, infarto, AVC, câncer de bexiga, boca, laringe, esôfago, impotência sexual, envelhecimento precoce. E no caso dos cigarros eletrônicos, os estudos estão mostrando danos ao DNA, inflamação pulmonar e aumento de doenças cardiovasculares. E o pior, a longo prazo, os efeitos ainda são desconhecidos. Perfil socioeconômico dos fumantes. Fumar está cada vez mais associado a populações vulneráveis, com menor acesso à informação e serviços de saúde. Pessoas com menor escolaridade têm mais dificuldade de parar. A carga do tabagismo recai de forma desproporcional sobre as camadas mais pobres. E isso cria um ciclo: doenças crônicas, incapacidade para o trabalho, empobrecimento. O tabagismo é uma questão de saúde pública, mas também de justiça social. Adolescência, a janela de maior risco. O cérebro do adolescente ainda está em formação, e a exposição à nicotina nesse período altera permanentemente os circuitos de dopamina. Aumenta o risco de desenvolver outros vícios, prejudica a memória, atenção e controle emocional. É por isso que quanto mais cedo a pessoa começa a fumar, mais difícil é parar depois. Como a nicotina age no cérebro? Vamos falar de ciência. A nicotina se liga a receptores chamados nicotínicos de acetilcolina, que estão em várias regiões do cérebro. Quando ativados, eles liberam dopamina no núcleo accumbens, o centro do prazer. Mas também ativam áreas ligadas à atenção, aprendizado e alívio da ansiedade. Por isso, fumar parece acalmar, mesmo sendo um estimulante. Com o tempo, o cérebro reduz sua produção natural de dopamina. E aí, o fumante precisa da nicotina só para se sentir normal. Esse é o ciclo da dependência. Por que o cigarro eletrônico é mais perigoso? Contém altas concentrações de nicotina. Alguns pods equivalem a um maço inteiro. A absorção é mais rápida. Há menor percepção de risco. Aromas e sabores atraem os mais jovens. E os danos pulmonares podem ser silenciosos. Além disso, o cigarro eletrônico cria um novo padrão de uso. Uso constante e invisível, o tempo todo em qualquer lugar. Tratamentos clínicos. O que a ciência diz parar de fumar é difícil, mas possível. As abordagens mais eficazes combinam terapia cognitivo-comportamental, TCC, reposição de nicotina, adesivos, chicletes, medicamentos como bupropiona e vareniclina, acompanhamento psicológico. O mais importante é entender que a recaída faz parte do processo e não deve ser vista como fracasso. Por que a recaída é tão comum? Porque o cérebro aprende a associar prazer à nicotina,
E essas conexões não desaparecem com o tempo. Elas adormecem, mas podem ser reativadas por estresse, exposição ao cigarro, emoções fortes, álcool. Por isso, parar de fumar exige uma reeducação completa do estilo de vida. Conclusão: não é falta de vontade. É um sistema inteiro. Se você fuma ou já fumou, entenda. Não é fraqueza. Não é falta de vergonha na cara. É neurociência. É dependência química real. O vício em nicotina é uma doença crônica, com recaídas, gatilhos e um sistema biológico poderoso por trás. E para vencer essa batalha, você precisa de informação, apoio e um plano. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Comenta aqui embaixo. Você já tentou parar de fumar? O que funcionou ou não funcionou para você? Compartilha com alguém que está nessa luta. Você pode ajudar a salvar uma vida. Ativa o sininho e se inscreve no canal, porque a gente vai continuar falando sobre vícios, neurociência e saúde mental de um jeito que você nunca viu antes. E lembre-se, parar de fumar não é fácil, mas é possível. Com informação, apoio e persistência, você consegue. E o seu futuro vale muito mais do que qualquer tragada.